Na atividade. Nós vamos falar do o que representa, é minha visão, né, do que representa essa força de Lilith. Vamos falar de mito, conhecimento, a criação da humanidade. Vamos explicar ela no sentido astronômico, astrológico, que eu fiz até o desenho ali, depois eu vou explicar ele melhor. Vamos falar um pouquinho dos mitos e, por fim, a aplicação astrológica, que representam esses setores que eu falei no mapa de vocês aí, que é onde Lilith vai se projetar a partir do dia 21 de maio. Nós vamos tratar então dessa força renovadora, que ela vai entrar no signo mais bonzinho do zodíaco, Escorpião. E esta vai ser a linguagem lilithiana. Então o que eu vi no mapa dos presentes aqui? Eu vi onde está o signo de Escorpião e os setores da vida, que são esses numerozinhos que eu comentei, por onde Lilith vai passear. Esse é o seu calcanhar de Aquiles lilithiano do ano, que vai, como linguagem, até o comecinho do ano que vem, 14/2/2017. Então, já entrando na atividade nesse sentido aqui, vamos entender que é super simples. Os ciclos de Lilith, que eu vou explicá-los melhor, eles são de 9 meses. É um período de gestação em cada signo. Só que em vez de nascer um bebê lindo, nasce um súcubo, um íncubo, um lobisomem, um vampiro. É isso que nasce. É isso que nasce. E a linguagem desse ciclo, só para vocês entenderem, agora é fácil. Em 25 de agosto do ano passado, ela entrou em Libra. Ela estava trabalhando no signo de Libra. Então mexeu com relacionamentos, associações, parcerias, pode ter tirado a sua paz por um bom tempo. Agora ela dá uma pausinha no signo de Libra e o mês que vem, tem praticamente 1 mês e meio aqui, isso é rapidinho. Ela já está começando a beliscar aqui, ela vai entrar em Escorpião, que é o tema de 2016 para mim. E em Escorpião, tudo que ficou mal resolvido agora vem para quebrar tudo agora. Pode despertar o pior da sua energia emocional ou astral. Então nós vamos conversar sobre essa energia. Então esta força, ou esta energia astral, que estará posicionada em Escorpião, ela vai ter uma força de atuação até 14 de fevereiro de 2017. Então tudo que eu falei vai até aqui, ó. Então você pode dizer que aqui é o início do ciclo e aqui é o final. Que aqui, dia 14, ela vai entrar em Sagitário, aí é outra coisa. Por um acaso é o signo da Dilma, né? Vamos ver o que vai acontecer. Apesar que eu estava fazendo uma leitura ontem com os alunos de astrologia, o planeta Marte, né, ele está chegando em Saturno, em Sagitário. Então tem uma energia muito densa no ar aí, né? Seria como se ele chegasse, é minha visão, né? Marte é mais rápido que Saturno. Saturno está paradão ali, em Sagitário, então Marte está chegando. Marte é o guerreiro. Aí ele chega e ele pergunta para Saturno, que é o pai de todos, é Cronos. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí Saturno passa os ditames para Marte e ele vai entrar num ciclo de retrogradação. Aí ele vai voltar, ele vai ficar até dia 29 de junho retrógrado. Isso começa daqui uma semana e pouquinho já. Eu não lembro exatamente o dia, mas é no meio de abril. Aí ele retorna em Sagitário e entra em Escorpião. Entra em Escorpião. Então, numa visão, não adianta, são as bolas das vezes, né? Não dá nem para falar, aqui é totalmente apartidário. Sagitário é o signo da Dilma e Escorpião é o do Lula. Então, o que eu digo para alguma coisa acontece. Não tenham dúvidas, nesse período alguma coisa muito séria vai acontecer. O que, e eu estou defendendo isto ou aquilo, esquece, nada a ver. Minha função é totalmente apartidária. Eu só olho como alguém que estuda astrologia, os movimentos e vejo a atualidade para entender, né? Então o que ocorre? Na minha visão, ou eles vão levar uma cacetada muito boa do Deus Ares e realmente vão sair dali, ou se engaveta tudo. Entenderam a polaridade da coisa? Ou engaveta tudo. A gente, eu tô com 51 anos, eu ouço engavetamentos e pizza desde que era pequeno, eu escuto esses termos. Né? Só que
A coisa está bem diferente do que décadas atrás. A humanidade, principalmente o povo brasileiro, né? Então é aquela coisa que, né, é complicado, eu não sei, mas eu acredito que abril, maio e junho, nós vamos ter aí 3 meses que vai deixar a gente pé da vida, feliz da vida ou sei lá o que. Mas alguma coisa acontece, porque essa retrogradação de Marte, ela só ocorre a cada 2 anos. A última vez que ela ocorreu foi em 2014. Então tem alguma mensagem? Tem alguma mensagem, e os signos, não por um acaso, são desses 2 dirigentes no momento, vamos dizer assim, não tem outra forma, né? E totalmente apartidário. Só pergunto para vocês agora, vai tirar a Dilma e o Temer, vai colocar o Cunha como presidente do Brasil? Que delícia, né? Vai pôr o Aécio, o Alckmin, vai pôr essa galera aí. A gente olha, na minha visão, você olha e fala, meu Deus. Mas vamos ver. Agora, dando o lado bom, para finalizar isso, que não é o tema da palestra, mas dando o lado bom da coisa, eu estudo ali na Sociedade Brasileira de Obiose, o Brasil é a bola da vez e ele tem que crescer e acontecer. Então, independente do que role, do que não role, tem algo muito maior por detrás disso. Não pense que a gente está tão largado quanto parece, não. Não estamos. Não estamos. Então, vai ter que cair, vai ter que ceifar o que realmente tem que ser ceifado para começar alguma coisa boa. Então, eu boto muita fé nisso, viu, gente? E não duvido. Porque muitas pessoas aqui que me acompanham há tempos, eu estou falando do ano de 2016, há uns mais de 5 anos lá na rádio. Eu estou falando há 2017, porque estava escrito em livros. Eu não estou sendo profeta, só estou transmitindo o que eu li. Então estava escrito e está acontecendo. Então se está acontecendo é porque fundamento tem, vocês concordam comigo? Fundamento tem. Uma coisa que foi escrita há quase um século, com um ano certinho, e a gente vê acontecendo isso? Ah, não. Tem coisa aí sim. Então existe uma energia maior, aposte. Sabe onde está o grande segredo nisso tudo? Faça você o melhor na sua vida. Seja um bom profissional, escolha o que você quer fazer com amor, com carinho, com dedicação e faça o melhor. Faça o seu melhor ali, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão. Faça a sua parte bem feita, independente do que está acontecendo aí. Você fazendo e todo mundo fazendo, não tem como a coisa não ir para frente, vocês concordam? Ficar só culpando e culpando, que tá ruim aqui, ó, que tá ruim e ninguém é responsável por nada. Se liga, vamos fazer a nossa parte, que aí a gente vai formar alguém certinho do povo para estar lá. Senão a gente não vai ter quem colocar ali. É minha visão, posso estar errado, mas é a minha visão. Tá bom, gente? Beleza? Tudo ok? Tudo tranquilinho? Então vamos começar de vez agora a nossa palestra. Então vamos pegar o tema Lilith 2016, né? Primeira coisa que nós precisamos compreender em relação a Lilith é a relação mito e conhecimento, né? O que é Lilith? Quer ver, como todo mundo sabe, pelo menos numa história bem assim, não vou dizer religiosa, mas simplérrima, e Lilith está expressa ali no conhecimento, Gênesis de Moisés. Já ouviram falar em Moisés? Aquele da novela? Não, muito além daquele da novela. O Moisés, ele escreveu um compêndio que se chama Pentateuco, 5 livros, ou 5 livros. E nenhum desses livros, Gênesis, fala da criação da humanidade. E tem aquela parte que a Eva e o Adão caem do paraíso. E eles caem por quê? Agora você começa a entender os mistérios de Lilith. Por que caem? Quem lembra a historinha? Não tinha uma árvore que falaram que era maçã, que na verdade está mais ligado ao figo ou à figueira. Agora eu pergunto, o que ocorre? Quem é que chega e fala, Eva, estou aqui, ó. Quem é que faz? A serpente é Lilith. A serpente é Lilith. Só que como precisava na época ser passado o conhecimento de uma forma simbólica, fica aquela historinha meio mística, que a gente não entende o que realmente aconteceu. Mas agora, ano de 2016,
já passou, e décadas já, a hora de tudo ser revelado e contado para a gente entender o que existe por detrás do mito, né? Então, pensem comigo. Quem que mordeu a primeira maçã? A Eva. Então a Eva que recebeu o conhecimento lilithiano, por isso que Lilith carrega o arquétipo do feminino. Não é o Lilith, é a Lilith. Estão compreendendo? Que ao mesmo tempo que você pega, que eles foram expulsos do paraíso, não foi o que aconteceu? E expulsos por quê? A Eva mordeu, aí falou, Adão, vem cá, pum, e deu para ele a maçã também. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com os dois? A vergonha. Já na hora, pum, cobriram, meu Deus, e aí eles foram expulsos do paraíso. É aí que entra as ligações de Lilith com o sexo. Estão começando a compreender? Tudo isso é o processo lilithiano, ligado ao quê? À evolução humana. Agora você fala, pô, tudo bem, estou até entendendo, mas e aí como que funciona essa coisa de serpente que dá a maçã, etc. A maçã é o conhecimento. E a árvore ali no caso representa o quê? A árvore da genealogia humana como um todo. Então a função da serpente foi falar assim para Adão e Eva, que na época eram andrógenos, não eram separados ainda num padrão de homem e mulher. Vou dar para vocês o conhecimento e a partir do conhecimento vocês vão ter que aprender a se multiplicar através do sexo. Porque antes do processo lilithiano isso não ocorria. O ser humano ele era um andrógeno, ele nascia de si mesmo. Então foi o conhecimento. Agora você fala, tudo bem, estou quase lá. Mas vamos entender a história do conhecimento. O conhecimento veio de quem? Das hierarquias caídas. Ou dos anjos caídos. Foi a queda dos anjos, e quando se projeta na humanidade como um todo, cria a polaridade. Então aí que existe o mito também, que vocês vão entender agora, que dizem que Lilith é a esposa de Samael. Aí você pega um livro e você fala assim, pô, mas Lilith, esposa de Samael, um anjo, deixa eu entender isso melhor. Vamos lá, não é difícil. Quando o Criador, o grande arquiteto do universo, ele criou a humanidade, como tudo, ele falou assim, vão ter que existir 7 etapas de seres humanos para que encerre a nossa etapa como humanidade. Então a humanidade ainda está em formação, assim como o próprio planeta Terra. Por isso que nós temos grandes cataclismas, porque esses cataclismas eles vêm o quê? Mostrar que nada ainda está perfeito e completo. Então isso ocorre conosco também. Hoje nós somos o 5º tipo de ser humano, 2 ainda, que é o 6º e o 7º, eles são potenciais dentro de nós, potenciais. Então já houve um primeiro tipo de ser humano, que ele é conhecido nos anais como o adâmico, um segundo conhecido como o hiperbóreo, e agora o terceiro, que esse foi realmente o primeiro tipo de ser humano, que nós chamamos de lemuriano, ou Lemúria. Um exemplo da Lemúria, que eu sempre cito aqui nas atividades, os moais da Ilha da Páscoa. E o ser humano aqui ele era andrógeno. Quer ver os gregos falando dos lemurianos? Os cíclopes. Gigantescos com um olho só na fronte. O que era o olho só na fronte? Aí, se você pegar vários estudos nórdicos que falam também dos gigantes de Valhalla e etc., era a pineal exteriorizada. Então eles enxergavam a divindade, eles não tinham uma visão física como os nós. Então eles tinham uma pureza muito grande. E o lemuriano como terceiro tipo de ser humano, ele se tornou muito jocoso e preguiçoso, porque se ele enxergava a divindade, ele só ficava olhando para ver como a divindade passava os desígnios para ele conduzir a sua evolução. Então ele emperrou na evolução, ele emperrou. Então foi aí que o Criador fez um saque contra o futuro, onde existiu o anjo em potencial, e falou para esses anjos, caiam aqui nessa terceira etapa evolutiva,
passem para a humanidade o conhecimento, a chispa divina, para que através do atrito e do livre-arbítrio ele evolua. Quer ver? Nessa época aqui, nos primórdios, não existia bem e mal. Existia uma energia de um tipo de ser humano que seguia a divindade. Então não errava, era fácil. Na brincadeira, seria hoje chegar assim: tu arrumar um emprego, ô Micael, me dá uma dica. Eu vou ser dentista, engenheiro, vai ser jogador de bicho. Obrigado, hein, Micael? Vai lá e você dava certo como jogador de bicho. Não é fácil? Não existia bem e mal. O ser humano não tinha livre-arbítrio. Vocês estão compreendendo? Porque ele seguia a divindade. Mas ele emperrou na evolução. Aí o que ocorreu? O Criador, vendo esse estado jocoso evolutivo, ele fez os anjos se projetarem aqui. Quem foram os dois anjos que caíram? Micael como bem e Lúcifer como o mal. Então a humanidade adquire o livre-arbítrio e a humanidade começa a ter uma pendência para os dois polos, de criar o bem ou o mal. Estão começando a entender a serpente agora? Que deu o conhecimento, você teve o livre-arbítrio, você começa a saber que você tem o bem e o mal para escolher, e com isso a humanidade evoluiu. Então este cíclope, que era o lemuriano, ele se divide em dois polos. Ele se torna homem e ele se torna mulher. Como? Com a mistura com os anjos caídos. Foi o princípio da humanidade. Que essa mistura do cíclope, que se torna homem e mulher, misturado com os anjos caídos, os gregos chamam eles do quê? De semideuses. Sempre nos filmes não tem aquele lá, que é a mistura de Zeus com não sei quem, de Hera com não sei o que lá, e tem os semideuses bonzinhos, tem os semideuses ruinzinhos, etc. Era exatamente essa mistura. Então, se você parar para pensar, terceiro tipo de ser humano, o quarto, que foi essa mistura já perfeita, criou uma civilização fantástica. Que civilização foi essa? A Atlante, que foi o quarto tipo de ser humano. Você já pensou aonde chegou o grau evolutivo do Atlante, sendo que eles tinham os anjos com eles ali na face da Terra? Construíram, olha, o que nós temos hoje como exemplo, a Europa, o que foi construído em cima ali de monumentos ciclópicos, gente, monumentos assim fantásticos, que hoje o que a humanidade cria como monumento não equivale a 1% do que existe ali, que está enterrado. O Egito, que tem muito da vertente atlântica, nós nos descobrimos ainda nem 5% do que está enterrado ali no deserto. Existem cidades ali fantásticas. Então isso foi essa etapa aqui, ó, a quarta dos Atlantes aqui, que foram essas misturas aqui fantásticas dos homens e das mulheres com os anjos caídos. E isso criou a humanidade que nós somos. Então nós temos esse gene dentro de nós, porque nós somos o quinto tipo de ser humano. Nós estamos aqui. Nós somos conhecidos como ários ou arianos. Então nós somos descendentes dos Atlantes e dos Lemurianos. Só que aquilo que no início da humanidade era prístino como conhecimento, que nós tínhamos anjos e anjas na face da terra como reis divinos, aí que vem aquela história de sangue azul. Sangue azul não é essa coisa, falam de Merovíngios, de Cristo, não, sangue azul que era sangue celeste mesmo. Seres de uma hierarquia fantástica que existia aqui na face da Terra. E aí eles se misturaram aqui com os homens e com as mulheres, né? Aí que quando você pega as escrituras de Enoque, tudo isso é Lilith, hein? Não pensa que eu estou enrolando com sabonete a palestra, não. Vocês vão ver que agora nós vamos entrar em Lilith, porque para você entender Lilith, você tem que entender isso aqui, porque senão você não entende. Porque vocês vão perceber que ela, como energia feminina, depois que ela fez todo o processo, ela vai para um lugar onde ela quer toda essa igualdade, toda essa cobrança de um trabalho que ela fez um dia. Vocês vão entender.
Então, voltando aqui, nas escrituras de Enoque, que não foram consideradas sagradas para entrar em todas as vezes, porque elas são libertadoras. Então, para as religiões não interessa colocar o que liberta. As escrituras de Enoque contam sobre os Nefelins e os Geborins. São as misturas dos anjos com os seres humanos. Nefelins e Geborins. Quer ver como que funcionou isso aqui? Ó? Quer ver como que funcionou essa energia? Foi assim. O anjo, antes de cair, ele é andrógeno. Só que ele é um andrógeno consciente. Quando ele cai na matéria, vamos supor, cai um anjo na matéria. Um anjo, que é andrógeno. Ele se torna dois automaticamente. Ele se divide em metade anjo e metade anja. Estão entendendo? Porque ele caiu na polaridade, então ele se divide. Daí que surge esse mito de alma gêmea. Que na verdade é consciência, não é eu nasci premeditada para ficar aquela pessoa. Isso é infantilidade. Infantilidade. O sentido real é esse aqui. Então, quando esses anjos caem, eles se tornam anjos e anjas para se misturar. A metade anjo, sendo que ele se carregou do polo masculino no descarregamento, ele vai procurar quem? Uma mulher para se misturar. E a anja, como também não é tonta, ela vai procurar quem? O melhor homem para se misturar. Então foi aí que ocorreu a mistura. Os anjos pegaram e fecundaram as mulheres, e as anjas foram fecundadas pelos homens. Daí que surgem semideuses, masculinos e femininos. Os masculinos são chamados de Nefelins, segundo as escrituras de Enoque, e os femininos são chamados de Geborins. E aí surge essa civilização fantástica que é a Atlântida, que depois, quando ela termina, com uma grande inundação, surge a nossa etapa agora, que também já está começando a chegar no fim. Não sei se vai ser uma boa ou uma má notícia o que eu vou falar para vocês agora. Segundo os meus estudos, o sexto tipo de ser humano que vai eclodir daqui a uns milhares de anos, as sementes deles estão sendo tiradas dos melhores seres humanos agora. Daí que você entende abduções, coisas assim, etc. Então, no sentido de consciência, está sendo pego, as melhores experiências estão sendo depositadas em determinados locais específicos para quando esse sexto tipo de ser humano vir para a humanidade, vão ser retiradas das experiências atuais. Por isso que é preciso ter o quê? Um ceifar de consciência agora. Por isso que está um momento tão grande de transformação. Então quem não aguentar a vibração sai fora do contexto evolutivo. Hoje em dia, você sai do contexto evolutivo, vamos dar algumas hipóteses, 3 na verdade. Se a idade você já chegou a 120 anos, você tem que ir embora mesmo, pensa que tem alguma especialidade nisso. Mas quando falece uma pessoa jovem, tem 2 possibilidades. Ou ela é uma alma muito evoluída, ela está indo para esse celeiro, ou ela é muito evoluída e ela está atrapalhando aqui. E ela não está conseguindo ir adiante. Não sou eu que vou julgar qual dos polos é, óbvio, mas fica essa reflexão. Então sempre existe essa grande chance dessa polaridade no jogo, tá certo? Agora vamos entender Lilith, que está até hoje nesse processo. Agora fica fácil, por isso que eu estava falando tudo isso agora. Os anjos não caíram? Caíram ou não caíram? Caíram, perfeito. Aí quando eles caíram, eles se misturaram e eles sabiam como tinham que fazer isso. Eles sabiam. Porque o anjo ele tem uma consciência superior ao ser humano. Comparar um anjo com um ser humano, por mais evoluído que ele seja, é comparar um ser humano a um animal. Querendo ou não, o animal tem menos consciência que um ser humano. O animal segue o instinto. O ser humano é superior. E o anjo é a mesma coisa. Mas não sobrou humanidade aqui? Sobrou ou não sobrou? Claro que sobrou. Porque os anjos, como eram extremamente espertos e sabiam que a função deles era miscigenar para gerar seres especiais ou semelhantes deles, eles escolheram os melhores homens e as melhores mulheres. Então ficou uma grande humanidade à mercê de si mesmo. Só que os anjos sabiam como fazer isso. Agora imagina aquele ser que era andrógeno, com um olhão só aqui,
cai aquela consciência angélica, divide, ele nascia praticamente de si mesmo, como se ele botasse um ovo. Até hoje nós nascemos do ovo. Você nunca parou para pensar nisso? Não? Alguém já ouviu falar em ovários? Ovários vem do quê? Vem de jacaré, tigre, do que vem? De ovo. E os homens? Não tem testículos? Que na hora que o jogador vai lá na barreira de futebol, ele protege o quê? Os ovos quando se tornou uma gemada. Até hoje a gente nasce de ovos, só que são ovos, presta atenção, olha como é simples isso. São duplos. São ou não são duplos? Antes não eram duplos. Quando a gente era andrógeno, cada um tinha um só andrógeno dentro de si. Por isso que a gente poderia nascer de nós mesmos segundo a lei, quando ela operava no sentido antigo, quando a gente era andrógeno. Então seria como se a gente tivesse um poder de mutação que, de acordo com os ciclos, esse mesmo ovário que estava lá dentro tinha também o poder da inseminação do testículo, que fazia gerado e a gente se tornava grávido de nós mesmos. Não tinha sexo. Já pensou que pé no saco? Brincadeira, né? Então estava lá. Aí o que acontece? Nascia. Então tinha um determinado momento que o ovo estava quase saindo e a gente botava ovo. Quando os anjos caíram, o ser humano que já estava com o ovo quase para fora se tornou homem. O que estava com o ovo embrionário ali dentro ainda se tornou mulher. Entenderam agora porque um é interiorizado e o outro é exteriorizado? Só que aquilo que era único, quando o anjo caiu, se separou. Aí ficou mais ou menos, não era tão perfeito que nem é hoje, mas ficou aquela coisa assim, aí, caramba, esse ovo vai nascer ou não vai? E o outro, esse ovo vai virar ou não vai? Precisava ter a necessidade do zing biribom pá. Só que a humanidade não sabia. Pô, aqui tá faltando. E aí o Criador olhava. Vai ou não vai o negócio aí, né? Vai nada. E o Adão ficava ali, olhando as folhas de parreira ali, e as ervas ali, desmanhando, e ninguém entendia nada. Isso não aconteceu no terceiro tipo de ser humano? Não foi no terceiro tipo? Você poderia dizer em relação aos dias da semana: primeiro dia, Sol, domingo. Segundo dia, Monday, dia da Lua. Terceiro dia, Martes ou Martedi, que é o que? Marte, anjo regente, Samael. Daí que dizem nas escrituras que Lilith é a esposa de Samael. Estão pegando? Estão entendendo? E aí o que Deus fez? Deixa eu projetar uma energia naquele Adão que está muito 18h30 para ele acordar. Entenderam? 18h30? Ele estava olhando para ré, não entendia aquele negócio, tinha que ter. Quem tem um princípio ativo? Para pensar. É óbvio que é o homem. Eu não preciso, preciso falar aqui, ver algum casal aqui da aula. A mulher é danada, a mulher olha para cima, vira o olho, não está rolando nada e fala que foi. O homem não tem jeito, coitado. Estão mentindo? Estão mentindo do homem que... E vai ou não vai, cidadão? A mulher não, a mulher... tchau, sai fora, graças a Deus. Né? Então, quem que tinha que ser o ativado? O homem! Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem tinha que ser ativado era o homem. Então Deus, o que ele fez? Ele pegou essa energia feminina e falou: vai lá e ensina aquele cidadão o que ele tem que fazer. Isso é a serpente. Vocês estão entendendo? Como conhecimento. Aí essa serpente, daqui a pouco vocês vão entender porque que deu para Eva. Que a Eva só ficou olhando as coisas acontecerem. Quem se ferrou foi Adão. Mas no começo só, depois ele gostou. Ele estava ali e não ia as coisas. De repente, aparece uma esfinjona assim, como se estivesse de lingerie pretas. Parecia uma esfinge. Aí que vem as tradições. Hécate, Ishtar, Kali, todas essas deusas femininas destruidoras. Aí o que ocorre? Esse bicho, quando desce ali, qual era o nome dele? Lilith. Que é uma força astral que se coagula no momento que precisava ensinar o Adão a virar meio-dia em ponto. Aí ela começou a correr em cima do Adão e o Adão, Jesus, da Moisés, saía correndo e a Lilith atrás. Diz que quando ela agarrava ele, porque ele era gigante ainda,
Diz que derrubava a árvore assim, seria como se fosse 2 tanques de guerra tentando se encontrar. E ele fugia. Até que um dia ele pegou ele. Epa! Aí pegou o primeiro Adão. Pum! Capturou. Por isso que esfinge. Esfinge é estrangulamento. É a tradução da palavra esfinge. Então ela catou e falou, agora vai, Adão. E pá! E daí? Pum, antes, 6h30, 9 horas da manhã, 10, 11, pum! Rolou. E todos os outros Adões e Eva, tudo ali olhando o episódio dos capturados. E a coisa ali. Quando Adão descobriu, falou, caramba, o negócio aqui é bom. Olha. Surgiu o sexo. Aí o que acontece? O Adão veio daquela esfinge dos infernos, que acabava com as energias do coitado. E aquelas Evinhas purinhas, virginais e maravilhosas, adivinha o que ele fez? Pegou toda. Na época a Eva era tonta, né? Depois, por isso que Deus falou, vai para ela com isso. Então aí chegou, falou o quê? Chegou, Lilith, você já cumpriu o seu papel. Então qual foi a função de Lilith? Ensinou, e ela tinha que passar o conhecimento do poder de atração para pegar o bobão que descobriu que de vez em quando fica meio-dia em ponto. Tô aqui, vai lá, e agora você tem que se maquiar, depilar, cortar o cabelo, pintar a unha, não sei o que, comprar roupa assim, esticar, empinar aqui, sal. Tô ao conhecimento. E o bobão até hoje corre atrás. Até hoje. Já vou abrir, querida, vai ter a hora certa, tá? Aí o que vai acontecer? Ele faz com que Lilith passe o conhecimento para Eva. Vocês estão entendendo? Porque o Adão já estava preparado. Aí que surge a serpente como símbolo de conhecimento, passando para Eva e falou, você sabe que agora para a humanidade evoluir tem que ter a procriação por sexo. Vai lá e atrai aquele bobão que tem que entrar nas suas graças para que a humanidade evolua. Aí automaticamente ela morde a maçã, que é o conhecimento, a energia sexual, a força de atração, e ela vai dar para quem? Dá a maçã. Para quem? Pro Adão. Aí ela dá pro Adão, os dois criam a vergonha no símbolo e saem do paraíso, que é a pureza ou a castidade, que nasciam de si mesmos. E até hoje isso é um problema. Agora é que vem a chave. Mas e Lilith? Lilith não estava ali no processo? Aí a Lilith, ela se torna o quê? Ela se torna uma consciência astral, como se fosse uma espécie de um bolsão astral, que permeia todo o planeta Terra. E a energia dela, tanto para homens como para mulheres, ela se polariza. Então você pega aqui, ó, Lilith, vou fazer o desenho dela aqui, ó. A lua sombria. E ela se polariza também numa Lilith masculina e numa Lilith feminina. Porque ela vai ter que fazer a linguagem da evolução do ser humano, que tem ambas as preferências. Porque depois de Lilith, que a humanidade aprendeu a fazer relação, surge também o que no meio? Surge tudo que a gente tem hoje, a homossexualidade, a bissexualidade. Os animais não são assim? São ou não são assim? Então surge tudo que... Não estou falando que um é melhor ou para pior. Totalmente aqui, sem nenhum preconceito. Tudo isso é dessa criação. Então, sendo que a humanidade se polariza com todos esses pontos, surge emanações astrais de Lilith masculinas e emanações astrais de Lilith femininas. Isso são chamados no meio aí exotérico. Os masculinos são os íncubos e as emanações femininas, os súcubos. Os súcubos. E eles que se projetam no ser humano, principalmente quando o ser humano está evoluindo. Seriam como se fossem insetos atraídos pela luz. Quase todos esses casos
que ocorrem nas religiões de pedofilia e etc. tal, são ataques lilithianos, que os religiosos sucumbem. E nós também recebemos esses ataques aqui. Quer ver um exemplo? O ser humano que tem preferência sexual por masculinos aqui, independente de ser homem ou mulher, vai vir um íncube. Então, quando ele está em sono profundo, já vou explicar até em vigília. Primeiro é mais fácil entender como sono profundo. Ele está dormindo, vem ali, a Lilith, ela se personifica daquilo que a pessoa não resiste, porque ela consegue dar um raio-x na pessoa. Porque ela fez isso desde o começo no Adão. Deu para entender? Deus deu para ela a propriedade de enxergar o que o Adão precisava para despertar. Então é um poder divino. Então, entendendo da onde vem essa coisa de Kundalini, também a gente vai chegar lá. Porque se você trabalha Lilith no sentido bom, de perseverança, ela se eleva. De Lilith ou um demônio, tradução de Lilith é demônio. Ou uma energia negativa feminina da noite. Já vocês vão entender, ó. Lailá, de noite em hebraico, Lilato dos caldeus, Liliatu do antigo semita. Então são tudo palavras que significam energias astrais que principalmente atacam à noite, que é quando a gente está dormindo. Então você está ali, ela tem condições que ele pega umas meninas, falam aí os atores bonitões aí, fala aí pra mim. Fala, não tem? Acabou? Fala. Brad Pitt, esse é a chave das chaves lilithianas femininas, né? Brad Pitt, que mais? George Clooney, Antônio Bandeiras, que mais? Pedro de Lara, Silvio Santos. Não é minha onda, não é minha onda. Então eu falo, só que vocês não falam, então vão eles aí. Então ela se personifica disso. Aí, quando você está em corpo astral, os seus sentimentos que o dominam. Esse que é o segredo. A prova disso é a pessoa que está parando de fumar. Pode ver que a pessoa que está parando de fumar, ela sonha que ela está fumando, porque no mundo astral ela vive os sentimentos, então ela fuma. Vocês estão compreendendo? O alcoólatra bebe, o drogado usa a droga, porque ele sai em corpo astral e ele vive os sentimentos. Então tá ali a mulher, seja ela casada, solteira, ficante, sei lá o que ela seja. Aí aparece, sei lá quem? O Brad Pitt, o Jorge com cafezinho. Só que ele tá nu de perna cruzada no sofazão. Aí lá vai a mulher, o corpo astral dela. Aí ela começa no rally rola com o cafezinho ali. Só que na hora que ela começa a relação sexual, que ocorre mesmo no mundo astral, a Lilith se personifica no verdadeiro demônio que ela é. E já era, porque você se entregou para ela. Então as energias, aí que vem esfinge de estrangular, Swinger, é como se as energias delas fossem como sanguessugas que entraram no seu corpo e principalmente ali. E você percebe a sua energia indo embora como se você estivesse morrendo. Mas como não é permitido que você morra, você acorda num sobressalto, suando frio, que seu corpo astral está abalado, você não consegue nem se mexer. Isso é um ataque lilithiano. E ela plantou diversos desequilíbrios em você. A mesma coisa acontece com os homens. Os homens estão ali, aí agora fica fácil para mim. Demi Moore, Angelina Jolie. Uau! Vem tudo pra cima de você. E vem com aquele jogo ali, aquela jogadora de tênis que é uma loucura. Não esqueci o nome dela. Não sei. Nossa, é uma loucura. Aí, quando você viu, já era. Você tá jogando tênis com ela. Aí, quando você viu, dançou. Aí, e você acorda. E eu até digo pra vocês, quando você tá num grau evolutivo, você acorda até marcado. Marcas astrais. Você acorda com chupadas, mordidas, vermelhidões no corpo. É horrível isso, é horrível. E a energia lilithiana, ela foi colocada em você. Então, na verdade, o que precisa existir? Uma doutrinação, um adestramento dessa energia. Você tem que ser símile no seu corpo astral do que você é em vigília. Estão compreendendo? Aí a energia lilithiana, o que ela vai acontecendo? Ela vai se reciclando. Toda vez que ela se manifesta para você, você não cai no jogo, ela vai se tornando não mais uma figura ameaçadora, até que ela atinja uma figura como se fosse uma Maria, mãe de Jesus, de acordo com o que você acredita, deu para entender?
como se fosse uma deusa indiana, uma Lakshmi, se for um indiano que venceu. Não sei se vocês estão entendendo. Aí ela se torna o quê? Uma força que te apoia espiritualmente. Isso representa, no simbolismo esotérico, a ascensão de Kundalini. Então, que são desejos sexuais puros, que te derrubam, se tornam forças de elevação. Por isso que Kundalini, que é a serpente de fogo, que sobe como consciência e você se torna iluminado. Quem fez isso? Buda, 7 dias na frente da árvore. Se vocês estudarem na história do Buda, ele teve as tentações do Deus Mara, que manda mulheres maravilhosas para cima dele, e ele não. Você pega Cristo no Monte das Tentações, aparece a serpente para ele, que também simboliza essa energia feminina, e ele não cai. Mas nós, seres humanos comuns, caímos até por bagulho, né? Brincadeira. E aí a gente dança. Depois disso, que a gente chegou nessas energias aqui, né? Aí vocês vão entender, que eu vou abrir para perguntas agora, a Lilith astrológica. Porque ela começa a ter uma representação astrológica como essa energia de provação. E ela passa a ter uma linguagem através dos signos que se projetam em nós, e através desse setorzinho que a gente fez a leitura, é o lugar onde você pode ter esse influxo astral. Estão compreendendo? E você pode sucumbir. Porque não é só sexo também. Sexo é um ponto, é o ponto inicial. Mas como eu falei para vocês, que ela se personifica de uma energia que sabe que vai atrair o humano que está aqui, isso pode ter uma linguagem diversa. Pode ser na personalidade do humano, dando poder para ele, mexendo com a parte financeira, mexendo com a comunicação, mexendo com a família, mexendo com relacionamentos. Então ela joga diversos tipos de ardis astrais para que você entre no jogo, e quando você viu, você já está todo enrolado pela esfinge. Você não enxergou, foi seduzido, caiu, você quer voltar e não consegue, a sua energia já foi. E a linguagem dela está aqui, ó. Ela está finalizando o Libra. Ela vai entrar agora em Escorpião, que é onde vai ter o grande trabalho da transmutação dessa energia que se projeta em nós em 2016. Ficou mais claro esse sentido do mito, gente? Ficou um pouquinho mais claro agora, a gente colocando todo o sentido da evolução? Então agora você sabe o que é isso. É uma energia que está aí. Que faz parte de nós. E a gente não tem isso bem resolvido até hoje. Não temos. Você vai falar que o ser humano está mais para luminoso do que sombrio hoje? Você vai falar? Apesar que, olha, tem muita energia luminosa acontecendo, só que não tem como trabalhar porque a coisa está muito pesada. Então, é um momento de choque muito grande dessas duas forças. Das pessoas que estão mais conectadas, eu prefiro dizer esse termo do que iluminado. Iluminado fica muito velho. Não velho, nada contra a idade. Velho que fica essas coisas místicas. Sei lá o quê. Meu, agora é pão, queijo, tecnologia, rua, troca de energia. A gente tem que atualizar essas informações. Então essa força lilithiana, ela está muito forte ainda. Mas tem muita gente que já está vencendo isso, não está caindo nesses ardis, estão prontos para produzir um mundo melhor. Então já tem gente que é vencedora. Só que essa energia, ela sabe que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem. Ninguém é um escudo perfeito. Então esse calcanhar de Aquiles entra na linguagem da astrologia. Existem alguns astrônomos aqui, ó, e astrólogos, que dizem que até enxergaram a energia de Lilith como uma poeira escura que estava próximo ao movimento lunar como polaridade, e eles falaram que eles enxergaram isso. Então teve determinados momentos, que eu vou citar só no sentido histórico, para quem quiser se aprofundar depois, para entender essa energia. Então, antes de entrar nessa parte astrológica e astronômica, em relação a essa parte do mito e conhecimento, e o que é a verdadeira emanação de Lilith, alguém quer fazer alguma pergunta? A senhora queria fazer uma pergunta? Sobre a desobediência. Desobediência. Porque quando Deus colocou Eva para isso, Aham. ele esclareceu que eles não poderiam comer aquele fruto. Aham.
Aí eles Mas isso é mito, isso é fantasia, esquece. Isso, foi o que eu estava comentando aqui agora. É que na época eles tinham que escrever de uma forma velada, não poderia ser declarado assim, porque a humanidade não estava pronta para receber. Então quando tem aquela coisa para não comer do fruto proibido, é do conhecimento. A humanidade não estava pronta. Houve desobediência, houve um curso natural. Exatamente. Aí ele matou tudo. Pode contar para os seus filhinhos, netinhos, que é por aí. Vamos desmistificar isso. É bem por aí mesmo. Foi um curso natural. Foi uma coisa necessária para que a gente evoluísse como ser humano. Tá bom? Eu aprendi uma variação do mito da Lilith como a primeira esposa de Adão. Não deixa de ser, né? Foi ela que ensinou ele a ziriguidum-pá, né? Sim, lógico. Porque ela, como energia, ela colocou assim, a primeira esposa de Adão. Acho que isso ficou claro. Porque foi ela que chegou e ensinou o Adão a usar o mecanismo ali, né? Ensinou ele a utilizar. Perfeito. Esse sentido de igualdade que todo mundo fala que Lilith quer, foi porque no sentido de que ela com uma força feminina, e ela que passou o conhecimento para ele, ela tem a força feminina com uma força igualitária masculina. Isso foi criado porque a humanidade, desde os seus primórdios, ela foi muito machista. A mulher sempre foi colocada a um segundo plano, no sentido de você está para procriar e ficar quieta, eu sou o homem e mando tudo. Então daí cria-se mitos que ela quer a igualdade. Porque na verdade, se você pegar no primórdio, ela ensinou o Adão a ter a força, mas ela deu o poder, foi para Eva. Ela não deu para Adão. Ó Eva, é assim que você aprendeu? Você viu como você engana o besta lá? Até hoje é assim, brincadeira das vidas vão me matar. Mas pega hoje. Quer ver uma coisa lilithiana? Compre uma Harley Davidson, uma Ferrari. Vem aquela loira assim, em cima. Se o cara está comprando a loira, não está comprando a Ferrari nem a Harley Davidson. Vocês estão, não é assim a humanidade hoje? Só que agora homem também está começando a vender também, não está? Em alguns produtos aparece o cara ali, né, não sei o quê. Então nesse ponto, principalmente nos primórdios, não tinha essa igualdade. Então coloca-se ela como a elevação da energia feminina. Que você pode dizer que esse apogeu lilithiano, que trabalha o feminismo, entre aspas, teve nos anos 60. Que a mulher, como a mulher se emancipou? Conversa, você tem avó? Você tem avó? Conversa com a sua avó para ver o que era a mulher há 50, 60 anos atrás. Como é que era, gente? Quem conhece um pouco de história. Mulher não podia mostrar o tornozelo. Ela não era assim. Ai, então, quer ver um exemplo? Eu já estudei um pouquinho essa história do feminismo. Vocês lembram da feiticeira Samantha? Aquilo foi o apogeu que a mulher estava por cima. Você pegava o James ali, que era o militar ali, da aeronáutica, não lembro direito. Meu, ele era um bestão, ela que mandava em tudo. Ela era feiticeira porque o poder estava com ela, ou seja, ela estava com Lilith. Deu para entender? E ali teve o quê? A emancipação da mulher. Nossa, nós tivemos aonde? Reino Unido, Margaret Thatcher ali, quantos líderes mulheres aí, então hoje em dia isso já está equilibrado no sentido de arquétipo. Fala-se dessa igualdade porque a mulher foi rechaçada há milênios aí, sempre colocada a segundo plano. Tá certo? Tá bom? Quer ver um exemplo lilithiano de filme? Eu sei que foi um filme, desenho eletrônico, mas tem muito arquétipo de Lilith. Beowulf, alguém viu esse filminho, esse desenho? Ali você tem o arquétipo de Lilith, que é a Angelina Jolie, que ela é como se fosse um súcubo ali, e ela pega os reis, seduzem eles, que eles não resistem, e ela tem um semideus com eles, que é sempre um filho que é meio deus e meio humano. Aqui é o arquétipo de Lilith, que o Beowulf, no final, até perde para ela, e ela seduz aquele que fica no lugar dele no finalzinho. É um filme engraçadinho para ver, que representa a energia de Lilith. Tá bom? Tá certo, Fábio? Esse ataque da Lilith, assim, no meio ufológico, seria que uma projeção astral, o sexo astral, a captação do pretérito, a implantação de Olha, até poderia fazer isso, mas isso, se você perceber, ele está falando dos Vimanas, discos voadores, abduções, implantação de chips. Pode ver que isso já está praticamente no fim. Desde 1956, essa energia contrária de efeitos de Vimanas caiu.
Não tem mais o lado contrário, é o lado dos vermelhos, como se falaram. Hoje em dia isso está numa baixa tremenda. As energias dos Vimanas ou discos voadores hoje estão trabalhando mais o sentido evolutivo da humanidade, que quando eles intervêm é no sentido de não permitir armamentos nucleares. A coisa que eles mais fazem hoje é desativar armamentos nucleares, ogivas nucleares, é porque isso polui. E a energia de baixo não sobe como deveria subir, tá? Mas numa correlação, principalmente no antigo, você poderia fazer isso sim. Daria, claro que daria. Alguém mais? Fala. Conheço o Gurdjieff, né? Tem. É agora que você vai entender aqui, ó. A Lilith é um efeito lunar. Eu vou explicar ela no sentido astrológico agora. Vamos embora então? Vamos nessa? Pode ser? Posso apagar essa bagunça aqui? Posso apagar? Então vamos lá. Vamos entender ela no sentido astronômico, astrológico agora, que é bastante interessante, para que vocês entendam a Lilith como um fenômeno que tem um verdadeiro sentido. Em 1719, olha a época, os astrólogos e astrônomos que observavam, eles começaram a reparar que tinha uma nuvem escura de poeira que era formada em polaridade à Lua. Então seria assim, a Lua está se pondo ali no oeste. Se observasse o oeste, eles conseguiriam observar com bastante cuidado. Eles viam como se fosse uma poeira escura que era formada. Ou seja, você tinha o céu, você enxergava uma luz, mas num determinado momento era possível ver uma pequena distorção ali à noite. Aí você pega essa palavra em hebraico, Lailah, que significa noite. Olha como já aparece Lilith isso aqui, ó. Que a palavra Lilith vem como uma corruptela de várias civilizações. Assim como também, em determinados momentos, eles dizem que observando o Sol, existia uma mancha avermelhada que sumia e aparecia próximo ao Sol. Então eles começaram a descobrir, tem um satélite oculto aí que está em relação à Terra e a gente não está conseguindo identificar o percurso dele. Então eles já faziam esses estudos. No século passado, esse eminente astrólogo Sefariel, ele começa a considerar Lilith. Então ele fala, existe realmente uma força astral que nós já percebemos que existe um determinado ciclo da influência dele. Na verdade, através dos estudos deles, eles estavam vendo Lilith como essa força astral, ou um determinado bolsão, ou um determinado funil, que trazia essa sintonia com a gente. Aí, ó, 1933, na França, Dom Neroman, fundador do Colégio Astrológico da França, ele estabelece um ciclo para Lilith. Lilith como um ponto focal, foi esse que colocou tudo em ordem, ligado ao movimento da Lua ao redor da Terra. Então Lilith, na verdade, como ela está associada ao feminino, que nós falamos tanto aqui, ela na verdade é uma projeção do satélite lunar. O satélite da Terra, a Lua, que na verdade é um planeta. Quer ver a gente conseguir fazer uma pequena analogia ligada a Lilith? A Lua, ela nunca demonstra para a Terra as suas costas. Ela sempre demonstra a mesma face. Vocês lembram do Apolo 13? Quem lembra do Apolo 13? Tem aquele filme lá, do Tom Hanks. Nunca ouviram falar disso? Meu Deus do céu. Para voltar para a Terra, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que passar por esse Dark Side of the Moon, ou Pink Floyd aí. Pink Floyd, aquela capa é meio lilithiana, sabiam disso? Nunca vi, meu Deus do céu. Feiticeira, Pink Floyd, nunca ouviram falar nisso. Apolo 13, o negócio é bravo, viu? Se eu falar de BBB, todo mundo... Brincadeira, tô brincando. Mas é um disco fantástico, recomendo que você ouça. The Dark Side of the Moon. Então, gente, como é que funciona a coisa? O Apolo 13,
se você pesquisar, eu não vou dizer agora que é uma verdade, associa até com o que o rapaz está perguntando. Dizem que o Apolo 13 tinha algumas ogivas nucleares para testar explosões nucleares na Lua. Olha que loucura. Aí os Vimanos, igual o número 13, arcano a morte, a transformação, né? Dizem que Vimanos ou discos que controlam toda a evolução terrestre desligaram ele e provocaram determinados cultos para ele não fazer essa implosão na Lua. E com isso, para ele retornar, depois de todos aqueles problemas que tiveram, ele teve que passar por esse lado obscuro. Quer ver, ó, aqui está a Terra. Terra. Aqui você tem o movimento da Lua. A Lua, ela não tem o seu movimento de translação ao redor da Terra como um compassinho perfeito, é uma elipse. É uma elipse que tem um momento de aproximação, que o nome disso é perigeu, e tem esse movimento longo, que ela fica bem afastada da Terra, que se chama apogeu. Apogeu. Então a Lua, olha o que o Apolo 13 teve que fazer. Ele teve que dar a volta nesse lado obscuro, pegar o magnetismo da Lua para que ele pudesse voltar. Pesquisem sobre isso, é muito interessante. E a Lua é assim, ó. Se aqui é a Terra, eu sou a Lua ao redor da Terra. A Terra nunca vê o que eu tenho por detrás aqui. Eu faço esse movimento ao redor da Terra. Ou seja, o movimento de rotação da Lua é semelhante ao movimento de translação. Então, o que ocorre? Essa parte sombria, ou esse cone projetado dali, é onde tem as piores energias, ali que é a morada de Lilith. Agora, observem isso aqui, ó. Olha que interessante. Entenderam o apogeu aqui, a maior distância. Se você pegar uma elipse, ela tem 2 pontos. Então, na verdade, se você traça um ponto focal aqui, existe um ponto focal aqui no meio também, nesse momento de apogeu que é a distância. Esse ponto focal que ali se encontra, que seria vago, representavam essa nuvem escura, essa mancha avermelhada. Então é aqui que reside a força de Lilith, como uma parte sombria da emanação da Lua. Então a Lua, ela é absolutamente polar. Ela traz um lado de luz, mas ela traz um lado de sombra. Então a Lua tem esses 2 aspectos. O lado de luz da Lua você pode associar a todas as divindades fantásticas que existem por aí. Você pode colocar, de repente, Iemanjá, para quem gosta. Tem o lado de luz da Lua, mas também ela traz esse lado sombrio que nunca é demonstrado para nós. E esse lado sombrio representa esse verdadeiro inferno, que está ligado aos mistérios de Lilith, que se projeta aqui na Terra. Na verdade, você tem um cone da Terra projetado para isso aqui, ó. Porque não é menor esse ponto do que a Terra? Se você pegar ele como referência e projetar nos polos aqui, não forma um cone? Então é um cone de projeção para quem se conecta com essa força. Mas agora, preste atenção nessa colocação que eu vou fazer agora para vocês, que é bem interessante. Esse cone, como energia de projeção que vem desse ponto focal ligado à energia lunar, ela tanto testa aquela pessoa que já está imersa no mal, aí ela já fica toda contaminada com essas energias negativas, aí a pessoa se torna o drogado, o assassino, o político brasileiro, brincadeira. Entra naquela meleca que não tem volta, aquela gosma horrorosa. Como também ela testa aquele que está imerso na luz, seria o último portal. Vocês estão compreendendo? Vamos ver se realmente a pessoa passa por essas provações. Então, ele tanto testa o ser que está no mais alto grau de iluminação, como também ele fica alimentando aquele que está na energia mais baixa. Aí a pessoa fica com essas palavras que a gente ouve: encosto, assombração, e são tudo energias que vêm dali, que na verdade a pessoa se permitiu. E se você está passando por esse alto grau de evolução, você tem que aprender a vencer. Quer ver uma vitória lilithiana? Sansara. Quem assistiu Sansara? Nunca nem ouviram falar do Sansara. Está no YouTube, de graça.
Entra ali, YouTube, Sansara, coloca traduzido em português, a menos que você saiba ler tibetano. Então, traduzido para o português. É a história de um monge, jovem, adolescência, indo para a juventude, que ele começa a ter os efeitos ali do meio-dia, né? Não preciso ser mais claro. Ele acorda, assustado, tal, e ele não consegue domar essa energia. Aí o que ele fala? Vou cair na vida, não sirvo para o monastério aqui. Ele larga tudo e vai viver ali nas vilas. Aí conhece umas menininhas lindas, maravilhosas, começa a ficar uma vida humana comum. Aí chega num determinado momento do filme, ele percebe que ele não consegue lidar com aquela energia. Ele fala assim, pô, eu tenho essa energia aqui, eu sinto vontade de ficar com todas. O que é isso? Aí ele fala, acho que agora eu entendi o que é isso e eu estou pronto para o monastério. Ele larga tudo e volta para o monastério. Mas ele volta com o quê? Com a experiência vencida. Entenderam a chave do filme? E tá ali, é fantástico. É o quê? Lilith. O que ele fez? Ele venceu Lilith. Mas para vencer Lilith, ele caiu nos prazeres dela. Vamos ver. Eu vi que o lado cultural aqui está... Vamos tentar. Se você pegar Wagner... Alguém já ouviu falar em Richard Wagner? Quer ver? Richard Wagner. Valquírias. Não ouvi também, nunca falando isso. Então, Valquírias. Se você estudar Wagner, tem uma parte da obra dele que se chama Tannhäuser. Se escreve assim, Tannhäuser. Aonde um dos menestréis ali do grande reino, ele é capturado pela energia de Vênus. E ali ele se conspurca, vamos dizer assim. Ele entra num bordel. Aí ele volta, quando ele retorna do astral, ele fala, eu estou impuro. Eu preciso buscar a minha pureza. Então é um efeito lilithiano. E aí ele chega para o Papa, conta a história dele, e o Papa fala assim para ele, olha, para você se curar dessa energia, só se nascer flores aqui do meu bastão. Aí ele fica em pandarecos, né? Aí depois vem a parte de coro dos peregrinos, para quem gosta de vocês não vieram aqui para me ouvir cantar, que é péssimo, né? Eu sou melhor tocando guitarra. Aí voltando, o que ocorre? Ele consegue a purificação dele, e quando ele estava desistindo, chega a notícia para ele que do cajado do padre estava nascendo flores. É muito bonito isso. E é musicado. E é a vitória do quê? De Lilith. Então todas as culturas, todas as teogonias, cada qual da sua forma, falam das energias lilithianas que podem ser transmutadas. Que toda essa energia negativa, se você consegue se livrar dos influxos dela, a Lua, como mãe da Terra, ela passa a se tornar uma energia fantástica e bem resolvida dentro de você. Então o grande bingo qual é? Transformar o amor passional em amor universal. Não é? Então esse é o grande segredo. E como que Lilith conversa conosco? É aí que entra essa parte astronômica e astrológica, que em um determinado lugar ela se projeta no seu mapa. Então existe uma linguagem na astrologia que pode demonstrar certinho como que ela pode conversar com você. E 9 meses, o que são 9 meses, meninos? O que são 9 meses? Gestação. Esse é o período que ela fica em cada signo. Pode ver, 9 meses certinho. Então ela tem uma linguagem astrológica que através de uma tônica específica, ela vai passeando no seu mapa astrológico e vai...